Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, César Ramos da Extravox. Veremos aqui 8 de janeiro, golpe de Estado sem armas e sem objetivo. Então, vamos analisar o que aconteceu no dia 8 de janeiro e as consequências que nós estamos vendo aqui. Hoje no Brasil, pessoal, a lei se tornou a vontade de uma pessoa, a vontade de um ditador. A justiça virou apenas uma engrenagem de uma máquina de opressão a serviço de uma cúpula esquerdista que tomou o poder. Então foi internalizada na mente das pessoas que a justiça sempre tem razão, que os juízes são perfeitos, são deuses, são justos e que a sentença sempre deve ser cumprida, mesmo sendo injusta, sendo absurda, ela tem que ser cumprida. Isso é o que passaram na cabeça das pessoas. Então, ordens absurdas e ilegais estão sendo cumpridas pelos funcionários públicos da burocracia estatal, maiormente pela polícia. Não se justifica que em um Estado democrático de direito aconteça essas coisas, que se faça coisas erradas, que se faça coisas contra a Constituição. Então, no caso do dia 8 de janeiro, que vocês estão vendo aí, nós vimos uma invasão, realmente aconteceu uma invasão, com depredação, com vandalismo e destruição do patrimônio público por alguns baderneiros, alguns infiltrados que estavam lá, ou que foram pagos para fazer aquilo, ou que estava tudo orquestrado, não se sabe. A CPMI deveria apurar, mas eles escondem até as imagens, né? Então, porém, dizer que houve uma tentativa de golpe, o golpe de Estado, é uma alucinação, é uma irresponsabilidade, é um absurdo. Não tem como dizer isso, porque a maioria das pessoas que estavam lá na Praça dos Três Poderes, ou em frente aos quartéis, naquele dia, né, não tinham arma, não tinham noção do que estavam fazendo ali, não tinham ânimos notadamente golpista, como a mídia alega e prega, como a esquerda fala. Ninguém estava lá armado, não havia nenhum líder que fosse tomar o poder e assumir o poder, não havia grupos nesse sentido. Eles somente adentraram lá no Congresso e no Palácio do Planalto e principalmente lá no STF, porque alguém facilitou, porque abriram as portas, porque deixaram, porque não tinha ninguém que impedisse, né? Porque vejam bem, vejam as imagens que tem do general G. Dias, que ele estava lá dentro do Palácio Planalto, ele mesmo abriu a porta e mandou as pessoas entrarem. Está visto isso aí. Isso no Palácio Planalto. E lá nos outros órgãos também. Tinha policial para tudo que era lado, tem câmera por tudo que é canto. Era só duas pessoas, uma dizer, não, aqui vocês não vão entrar, e não abrir a porta e pronto, queria ver se eles iam entrar. Não ia entrar de jeito nenhum. As coisas foram facilitadas. Então, meus amigos, aquele acesso que houve lá das pessoas, aqueles baderneiros que entraram primeiro e quebraram tudo, tem vídeos, tem fotos mostrando, as pessoas já estavam lá dentro dos órgãos públicos quando a massa chegou. Então, mas o que as imagens mostram é que não houve nenhuma resistência das pessoas, dos policiais que estavam lá, para que as pessoas não entrassem. Podiam gritar, bagunçar lá fora, mas entrar dentro do palácio, não. E aqueles que depredaram, que quebraram, eles foram presos, realmente. Aqueles ali vão ter que pagar por aquilo, mas não exageradamente, não é 20 anos de prisão. Eles vão pagar o custo da reconstrução das depredações, né? Vão dividido por todos, e 2 ou 3 anos de prisão, porque não precisa ser nem em regime fechado, mas alguém vai ter que pagar. Agora, culpar patriotas, pessoas que nem estavam lá, aí é que está o absurdo. Mas então, pessoal, peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos da Extravox, porque isso aqui eu estou ensinando para vocês, deixando literatura, filmes, porque nós temos que ser autodidatas se quisermos sair da bolha, se quisermos voltar a fazer com que a direita retorne às ruas, a gente tem que estar preparado. Então, voltando para o outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele demonstrou esses dias numa entrevista a preocupação com os abusos que vêm sendo cometidos pela Gestapo do Flávio Dino, pelo STF. Ele demonstrou a preocupação. E como ele é presidente da Câmara dos Deputados, ele disse que o governo deve ter cuidado com os excessos cometidos pela Polícia Federal nas investigações. E o deputado ainda criticou a
a delação do ex-ajudante de ordens do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, com relação ao tenente-coronel Cid. Então, abre aspas para ele, diz assim: eu sempre condenei, ontem e hoje, a delação de réu preso. Ponto pacífico é que delação de réu preso é impossível, fecha aspas. Então ele declarou numa entrevista para um jornal, a Folha de São Paulo, que foi publicada ontem, dia 17, domingo, anteontem, né, domingo, e que o atual governo ele tem de ter um cuidado com alguns excessos que estão aflorando nos seus servidores, né, principalmente na Polícia Federal, que eles tinham sido resolvidos e estão aflorando de novo com muita particularidade, disse o Lira. Então, meus amigos, segundo o deputado, a Polícia Federal não trabalha não deve trabalhar como um promotor de justiça e nem como um juiz, né? A função da polícia é a condução das investigações. Quando acabam as investigações, segundo ele, acabou o papel da polícia e ela não pode ir além disso. Ela tem que fazer, cada um faz a sua parte. E só que, segundo ele, tem policiais que estão indo muito além disso. Estão fazendo coisas que já nem é da competência deles. E disse mais: o que não deve ter é uma polícia política, né, para nada. E isso seria o pior dos mundos, segundo ele. E nenhuma polícia com autonomia para fazer o que quer. A polícia não pode ser livre para fazer o que bem entender. E prender as pessoas sem crime, ou cumprir ordens absurdas, ferindo a Constituição Federal. Porque todos os policiais ali têm curso superior, são formados em direito ou outras áreas, e são pessoas que conhecem muito bem a nossa legislação do país. Mas como eles estão com as costas quentes pela esquerda e aparelhados, eles fazem absurdos, cometem abusos de autoridade a todo momento. Então, a polícia é um órgão de Estado e ela se destina a cumprir determinações legais, disse o deputado Lira. De fato, o policial ele é um servidor público, é uma carreira de Estado e não uma carreira de governo e nem carreira de partido político. Mas parece que o que a gente está vendo aí é o inverso. E o deputado criticou também o fato da Polícia Federal fechar acordos de delação premiada sem o aval do Ministério Público Federal, como foi feito no caso do Mauro Cid agora, né? Abre aspas para ele: o Ministério Público é o dono da ação penal, é o titular da ação penal. Se ele não participa, se ele não vê, se ele não discute na frente, como é que as coisas vão andar? Então, acho que você começa a extrapolar os seus limites. Você começa a desvirtuar o sistema institucional brasileiro, declarou o deputado Lira. Então, meus amigos, enfim, o que o deputado Arthur Lira está dizendo é uma coisa óbvia, ele está chovendo no molhado. Todos os abusos cometidos por órgãos policiais, desde a Lava Jato lá, estão sendo cometidos novamente agora, só que em magnitude muito maior, muito superior. Por exemplo, a delação do coronel Cid, se é que existiu, se é que existe essa delação, segue exatamente o mesmo modelo de tortura psicológica, segundo falou o ministro Gilmar Mendes, certa feita, que foi usado lá na Lava Jato. Evidentemente que a comparação não faz sentido, né? Mas porque os presos da Lava Jato eram todos bandidos, corruptos e mereciam estar na cadeia. Porém, é certo que do lado do desgoverno que nós vivemos, se diz que o coronel Cid é um golpista e que também merece estar na cadeia. E eles já fizeram um pré-julgamento do coronel. Eles sabem e dizem, porque sabe que, sendo culpado ou não, o STF vai condenar o coronel Cid. Isso aí é certo, é evidente. Os ministros já falaram isso. Então, de qualquer maneira, enquanto figuras como o Antônio Palocci, que também fez colaboração premiada pela Polícia Federal, ele foi inocentado pela Justiça e está solto, livre, solto por aí. Agora, o coronel Cid não, ele vai pagar muito caro porque ele é alinhado com o bolsonarismo, com a direita, com o conservadorismo, então ele vai pagar muito caro por isso. Isso que nós temos que estar atentos. Então,
ou o Estado de Direito existe para todos, ou a lei é igual para todos, ou então não existe para ninguém e não existe Estado de Direito. Existe uma ditadura, como o que a gente está vendo aí. Então, por isso, pessoal, para que vocês se atentem para isso, eu vou indicar para vocês aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, O Processo, de Franz Kafka, que ele fala sobre... isso aqui ele copiou, essa ficção aqui, das ditaduras da antiga União Soviética, da antiga, o nazifascismo alemão, das ditaduras chinesas, seja de qual for a ditadura, que eles usam o poder judiciário, né, para oprimir as pessoas, para investigar, para fazer o controle social da população através da justiça, para ameaçar, para torturar as pessoas, como estão fazendo. Esse processo aqui, esse livro aqui é muito interessante por causa disso. E para finalizar, deixo também um filme aqui, muito bom, eu já vi várias vezes, vou ver de novo. Nem Tudo se Desfaz. É do cineasta Josias Teófilo, é um filme sobre o Bolsonaro, começa lá em 2013, é uma retrospectiva dos últimos 10 anos do Brasil aqui. Começou lá com aqueles quebra-quebra, aqueles movimentos que teve sobre as passagens, né, quando a população começou a ir para a rua, independentemente de partido, independentemente de governo, começaram a ir para a rua, deu aqueles quebra-quebra em São Paulo, queimaram 60 carros, ônibus, quebraram um banco, destruíram a estação do metrô, e foi aquele quebra-quebra em várias cidades brasileiras. Aí, quando a população e os estudantes estavam fazendo isso, aí entrou os black blocs, que era o pessoal de esquerda. Aí sim, aí estragou tudo. E o que é mais surpreendente, que tem um discurso, na época a Dilma Rousseff já estava quase sendo impeachmentada, ela fez um discurso logo após aquela depredação em São Paulo, que quebraram tudo lá em São Paulo em 2013, ela dizendo que, agradecendo os manifestantes por ter acontecido aquela manifestação pacífica, que aquilo sim era democracia, não sei o quê. Pô, democracia com todo aquele quebra-quebra e gente ferida, e policiais feridos, eu achei interessante como as pessoas têm cara de pau de mentir, né? Então, pessoal, veja esse filme aí, que está no YouTube de graça ainda, até ontem estava, né? Tudo se desfaz. O Josias Teófilo é um ótimo cineasta, ele tem vários filmes bons aí. E aqui tem participação de muitas autoridades, inclusive Olavo de Carvalho tem certas manifestações do Olavo de Carvalho, que é muito importante que todos vejam. Pessoal, veja isso aí, se inscreva no canal César Ramos da Extravox, é muito importante, nós temos que estudar, nós temos que ler, porque a situação está ficando muito ruim. Se continuarem condenando as pessoas de 8 de janeiro da maneira como estão condenando, eu não sei como é que vai ser, porque já aconteceu coisas muito piores no país e não fizeram nada disso que estão fazendo agora. E para entender o 8 de janeiro, só mesmo vocês vendo esse filme aqui. Quando vocês verem esse filme aqui, Nem Tudo se Desfaz, vocês vão entender o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que foi, mutatis mutandis, a mesma coisa que aconteceu em julho de 2013 em São Paulo. Começou com o povo lá, o povo patriota, e de repente entrou os black blocs e quebraram tudo. Aí o pessoal da direita se recolheu, não saiu mais à rua, porque acontece essas coisas aí, né? Até mais, pessoal.